E deixa eu te fazer uma pergunta para ver em que pé nós estamos. Quem aqui está passando por alguma luta dentro da família? Quem aqui, depois que nós começamos esta série de mensagens, quem aqui parece que está sofrendo uma perseguição maior dentro da família? Parece que o filho ou uma filha, o pai ou a mãe, parece que está surtando, está entrando em choque, está acontecendo alguma coisa que até o mês passado não estava. Quem aqui? Levanta a mão, só para nós sabermos. Levanta a mão, sem vergonha, irmãos. Eu estou com a minha mão erguida porque depois que nós começamos essa série de mensagens, eu também comecei a ter problemas na minha família. E deixa eu te falar, isso está acontecendo porque nós simplesmente não aceitamos perder a nossa família. E parece, presta atenção, porque só parece que o inimigo está ganhando, mas ele não está não, só parece. Não se preocupe, não se preocupa, fica firme, fica posicionado. O inimigo ele vai fazer de tudo. O inimigo ele vai fazer de... Tem alguém aqui comigo cultuando ao Senhor hoje? Então o inimigo ele vai fazer de tudo para impedir você e a tua família de servirem ao Senhor. E muitas coisas Deus permite. Muitas coisas Deus permite acontecer na nossa casa, acontecer na nossa família, porque somente com essa permissão é que vai vir o tratamento dele. Somente com essa permissão é que nós vamos descobrir o que estava em oculto. Somente com essa permissão nós vamos ver a sujeira que estava debaixo do tapete. E aí eu te pergunto, o que você prefere? Uma casa realmente limpa ou uma casa que parece estar limpa? Eu prefiro uma casa realmente limpa. Então, se for preciso tirar todos os tapetes, lavar todos os tapetes, tirar a cama do lugar, tirar o guarda-roupa do lugar, limpar embaixo de tudo, é isso que Deus vai fazer. Essa é a minha oração para minha casa, para minha família. Eu não quero sujeira escondida dentro da minha casa. Ou seja, eu não quero o inimigo agindo sem eu estar vendo, sem eu estar percebendo o que ele está fazendo na minha casa. Eu não quero estar dentro da igreja, com a minha família dentro da igreja, achando que está tudo bem quando não está. E desde quando nós começamos a guerrear, desde quando nós começamos a orar pela nossa vida, pela nossa família, por essa igreja, pela nossa cidade, o inimigo ele tem se levantado para quê? Para nos parar. Você acha que o inimigo quer uma igreja em clamor, uma igreja em oração por uma cidade? Você acha que o inimigo quer que você ore pela tua família? Não quer, meu irmão. O inimigo quer que você fique acomodado, sem fazer nada, sem orar. O inimigo não quer que você abra a boca para profetizar a bênção do Senhor sobre o teu filho, sobre o teu pai, sobre a tua mãe, sobre os teus irmãos. O inimigo quer que você viva em briga. O inimigo quer que você fique com um coração rancoroso. O inimigo quer que você fique com ódio no teu coração, com raiva do teu irmão, com raiva da tua esposa, com raiva do teu filho, querendo bater, querendo brigar, todo dia. Por quê? Enquanto você estiver desse jeito, está do jeito que ele quer. Enquanto você está desse jeito, não tem como Deus fazer um milagre na tua casa. Agora, quando você bate o pé e se posiciona, libera perdão, começa a viver em amor, orando por você, orando pela tua família, orando pela tua igreja, orando pela tua cidade, meu irmão, Deus começa a operar milagres. Aí aquela sujeira que estava debaixo do tapete, Deus
certo, eu vou continuar fazendo. Agora, quando Deus me mostra que aquilo que eu estou fazendo é errado, aí o Espírito Santo me convence, aí eu vou e faço diferente. E todo esse mês, Deus tem nos preparado, Deus tem nos moldado, Deus tem nos ensinado, através da sua palavra, como vivemos como família, como sermos família. E na quinta-feira passada, Deus nos trouxe uma palavra tremenda. Deus nos trouxe o posicionamento de José. José mesmo sendo vendido, José mesmo sendo odiado, mesmo sendo desprezado, mesmo apanhando dos seus irmãos. Quando José teve a oportunidade, quando José estava com a faca e o queijo na mão, o que José fez? Ele perdoou. Simplesmente ele perdoou, ele amou os seus irmãos. Ele amou os seus irmãos. E para nós encerrarmos esta série de mensagens, Deus nos trouxe exatamente o dia de Páscoa, a celebração da Páscoa. Então nós vamos continuar terminando a história de José e entrando na história de Moisés, que também foi outro homem de Deus que se posicionou para que a sua família fosse resgatada. E a mensagem de Deus para você não é diferente do que já foi pregado todo esse mês. A redenção da tua família começa com o teu posicionamento. Não é com o posicionamento da tua mãe, não é com o posicionamento do teu pai, não é com o posicionamento do teu irmão, não é com o posicionamento do teu filho, é com o teu posicionamento. É com o teu posicionamento. José, quando se posicionou, mesmo sem saber, mesmo sem entender, ele estava sendo usado por Deus para realizar uma grande obra, uma obra enorme, uma obra que ele não tinha nem ideia que ele seria capaz de realizar. Talvez você olhe para você hoje e você ache incapaz. Assim como Gideão, você se acha o menor da casa, o menor de toda a sua família, ou como eu já falei aqui, como a ovelha negra da tua família, como eu fui, como muitas das vezes eu permiti que o inimigo me chamasse, me acusasse de ovelha negra. E isso é mentira do diabo. Você não é ovelha negra, você é escolhido de Deus para fazer a diferença na tua casa, na tua família, na tua geração, nesta cidade. Assim como Deus escolheu José, Deus escolhe você. Assim como Deus escolheu Gideão, Deus escolhe você. Assim como Deus escolheu Moisés, Deus escolhe você. Escolhe para quê, pastor? Para fazer a diferença na tua família, para ser a referência de Deus na tua casa, para ser a bênção de Deus lá na tua casa, através do amor, do perdão, através do fruto do Espírito Santo. Hoje eu ouvi algo interessante, e aquilo ficou gravado na minha memória. Quantas vezes nós colhemos uma fruta numa árvore e nos alimentamos dela, mas nós nunca sequer paramos para agradecer por aquela fruta, por aquela árvore que nos dá aquela fruta. E muitas das vezes nós, como árvores, queremos que as pessoas nos agradeçam
por aquilo que nós estamos dando, por aquilo que nós estamos fazendo. Nos esquecemos que quem frutifica em nós é Deus, que sem Deus nós nada podemos fazer. Ei, meu irmão, minha irmã, para de querer ficar esperando tapinha nas costas, agradecimento, elogio, hein, meu irmão? Simplesmente deixa Deus frutificar na tua vida. Aonde Deus tem te levado, aonde Deus tem te colocado, frutifica. Esse é o propósito da tua existência: espalhar o reino de Deus em amor, com perdão, com misericórdia, assim como José fez. Seus irmãos, ó, e aqui que está o algo que só Deus pode fazer. Aqui que está a maravilha do poder de Deus. Os irmãos de José, eles passaram, os irmãos de José, eles passaram de perseguidores, aborrecedores, traidores, mentirosos. Tem alguém assim na tua vida hoje? Tem alguém te aborrecendo hoje? Tem alguém te irritando? Tem alguém mentindo contra você? Tem alguém aí traindo? Às vezes dentro da tua casa, como foi o caso de José. E essas pessoas, veja bem, esses traidores, esses mentirosos, Deus transformou. Eles passaram de mentirosos traidores para o povo de Deus, para a herança do Deus vivo, para filhos de Deus. Os irmãos de José, eles passaram de aborrecedores, mentirosos, para serem as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, o povo de Deus. Ou seja, José foi usado por Deus para fazer uma grande obra, não só na sua família, mas José foi usado por Deus para fazer uma grande obra na minha e na sua vida. Porque graças ao posicionamento de José, de 70 membros da família de Jacó, membros da família de Israel, hoje a promessa feita a Abraão chegou até mim, chegou até você. Em dia, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas, serão abençoadas. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, cremos no Senhor Jesus, nós ganhamos o direito de sermos filhos de Deus. Assim como Deus chamou o seu povo Israel de filho, Deus também nos chama de filhos. E se nós somos filhos, logo nós somos parte da grande família de Deus. Você faz parte da grande família de Deus. Você faz parte da grande família de Deus. Deus te escolheu. Deus te escolheu para ser filho. Para ser filho de Deus. Israel entrou no Egito com apenas 70 pessoas. Coloca para nós, por favor, irmão, Gênesis 46, 27. Gênesis 46, verso 27. E os filhos de José que nasceram no Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. 70 pessoas, tal qual nós estamos aqui hoje. Essa aqui é a família de Jacó, a família de Israel, que entrou na terra do Egito. 70. Mas sabe o que é maravilhoso, meu irmão?
chamado povo. E não era qualquer povo, era o povo de Deus. Quando Jacó morreu, os irmãos de José acharam: agora José vai nos castigar. Foi o capítulo 50, verso 19, verso 20, por favor. Olha o que os irmãos de José acharam e o que José lhes respondeu. José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Ou seja, José sabia quem ele era. Quer conhecer uma pessoa? Dá um pouquinho de poder para ela. Qualquer pessoa. Quer conhecer quem ela realmente é? Dá um pouquinho de autoridade para ela. Dá uma liderança para ela. Dá um cargo para ela. Dá uma função que ela vai ter que liderar pessoas. Você vai ver como ela realmente é. Dá um pouquinho de autoridade, de poder para ela. Aqui José mostra realmente quem ele é. E o porquê que Deus fez o que fez através da vida de José. Verso 20: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Por onde José passou, José levou vida. Quando José estava na casa de Potifar, toda a casa de Potifar prosperou. Aí José foi vendido, foi mandado para a prisão. Na prisão, toda a prisão prosperou. Aí José foi mandado para o palácio, foi colocado como governante do Egito. Todo o Egito prosperou. Todo. Em toda a terra só havia comida no Egito. Por quê? Porque José estava à frente. E porque Deus estava à frente de José. Eu não sei se você está entendendo. Talvez você está achando, mas o que isso tem a ver com família, pastor? A partir do momento que você se posicionar, o que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida vai muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Você acha que José sonhava com isso? Por mais que ele tivesse tido aqueles sonhos, você acha que passava pela cabeça dele ele ficar como governador de toda uma terra, a ponto de só ele ter a comida para dar para o povo? Da mesma forma, eu sei que você não entende, você não compreende, você não consegue visualizar o que Deus vai fazer, como Deus vai fazer através da tua vida. Ei, mas deixa eu te falar, Deus vai fazer, não importa como, Deus vai fazer. Então se posiciona, meu irmão, se posiciona, minha irmã, porque a redenção da tua família começa com o teu posicionamento. Se posiciona como José. Em outras traduções está para conservar todo esse povo com vida. De 70 pessoas para um povo, para muita gente. Mas aí José morreu. Mas aí toda aquela geração morreu. Aí aquele povo do Egito que gostava de José, que tinha José como um grande líder, morreu. E agora, como já não são mais 70, são milhares e milhares, Faraó olha e fala: ei, esse povo está crescendo demais, esse povo está mais forte do que nós, vamos dar um jeito nesse povo, mata todas as crianças, não deixa mais nenhum macho nascer no meio desse povo. E nós sabemos que ali, em meio a essa ordem, nasce Moisés. E quando Moisés nasce, como que o povo de Deus estava?
escravizado, sendo atormentado, sendo aterrorizado, tendo que fazer trabalho escravo. E aí Moisés vem ao mundo. Deus poupa a vida de Moisés. Deus coloca Moisés para morar, para crescer no palácio. Mas chega um momento, Êxodo capítulo 2, verso 11, em que Moisés se posiciona. Veja, e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos. Saiu a quem? Saiu a quem? Irmão é o quê? Irmão é o quê? Repita comigo: família. Irmão é família. Então, Moisés saiu aos seus familiares. Moisés saiu a ver os seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. Verso 12: e olhou a um e ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e o escondeu. Ou seja, Moisés tomou as dores do seu irmão. Eu não sei você, mas eu sempre que tinha alguém querendo me bater, querendo fazer alguma maldade comigo, o meu irmão vinha e me defendia, principalmente se fosse maior do que eu. Meu irmão sempre comprou minhas brigas. Eu sempre comprei a briga do meu irmão mais novo. Sempre. E aqui eu entendo perfeitamente o que Moisés sentiu na terra. Mas o que eu quero que você entenda é que Moisés se posicionou. Nós sabemos o que acontece na sequência. Moisés sai outro dia novamente e vê agora dois irmãos brigando. E os seus irmãos se levantam contra ele e falam: vai me matar também, como você matou aquele egípcio? E ali Moisés fica com medo e Moisés foge. Mas no momento em que Moisés se colocou de pé para defender o teu irmão, o que Moisés fez? Ele se posicionou. Eu não estou falando para você brigar com as pessoas que estão aí atacando a tua família. Não. O nosso inimigo, você sabe quem é. A nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. A nossa luta é contra os principados, contra a potestade, contra o príncipe das trevas dos reinos espiritual, nas regiões celestiais. Então, qual é o posicionamento que Deus espera de você? Porque muito nós estamos falando sobre posicionamento. Então, qual é o posicionamento que Deus espera que você tenha a partir de hoje? Qual é o posicionamento que Deus quer que você venha a ter como filho escolhido dele para fazer a diferença lá na tua casa? Qual é? Quinta-feira Deus falou: primeiro, que você perdoe. Segundo, que você ame. Terceiro, que você ore pela tua família, tal qual nós estamos fazendo neste mês. Você tem que fazer para o resto da sua vida. Orar e declarar a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Se tem alguma pessoa na tua casa, na tua família, que ainda não serve ao Senhor Jesus, você tem que orar por ela, meu irmão. Sabe por quê? Se você está aqui agora, é porque algum dia, em algum momento, alguém orou por você. Se nós estamos aqui, é porque em algum dia, em algum momento, alguém orou por nós. Então nós também temos que orar por aqueles que nós amamos.
já pensou em chegar lá no céu e não ver a tua mãe? Não ver o teu pai? Não ver o teu filho? Não ver aquele amigo? Aquela amiga? Você já pensou nisso? Feche os teus olhos aí, meus amigos. Imagina agora 3 pessoas que você ama, que você tem prazer em estar, em conviver, seja da tua família ou não. Eu quero que você imagine essas 3 pessoas servindo a Deus, adorando a Deus, como você o faz, buscando a Deus, orando a Deus, como você o faz. Imagina aí agora essa pessoa prostrada aos pés do Senhor Jesus. Ouça agora essa pessoa orando, clamando a Deus, falando com Deus. Pode abrir o olho. Se você conseguiu visualizar 3 pessoas, é porque Deus quer que você ore por essas 3 pessoas. No mínimo. No mínimo. Se essas 3 pessoas estão dentro da tua casa, você tem que orar dobrado. Você tem que orar dobrado. Porque o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. O meu primeiro discípulo, a minha primeira discípula é a pastora Tiléia, é o Tiléia. Como eu disse para vocês, durante esse mês, foram muitas as lutas que eu passei dentro da minha casa. E nesse fim de semana nós tivemos um tempo de família. E eu pude sair, eu pude fazer uma caminhada com meu filho, eu pude ouvir ele, eu pude falar com ele, eu pude discipular. Eu pude viver aquilo que eu sempre pedi para Deus. Durante esse mês, em meio a todas as lutas, em meio a todos os levantes do inimigo, nós colocamos a mão sobre a nossa cabeça e nós profetizamos, nós repreendemos as retaliações do inimigo. Durante esse mês, em meio a todas as lutas, em meio a todos os obstáculos, nós repreendemos o levante do inimigo sobre a nossa casa, sobre a nossa família e profetizamos a bênção. E eu posso dizer para você que nesse fim de semana eu colhi fruto dessa oração. Eu colhi fruto desses momentos de oração. E é bom demais você poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Como assim, pastor? Nós tivemos um tempo em família para nós sermos realmente família. Nós estávamos ali na cidade de Ubatuba e tínhamos ali alguns compromissos. E a pastora tinha uma reunião marcada, ela foi ali fazer aquele atendimento, aquela reunião. E eu fiquei com os ouvindo, nós ficamos andando, passeando. Nós passamos perto
Joalim. Esse é o nome dele, Joalim. Nunca mais esqueço. E aí Deus começou a me usar para falar com o Joalim. Sabe qual era o problema do Joalim? Família. Sabe qual era o problema do Joalim? O pai dele morreu. Porque o pai dele morreu, ele estava lá tomando todas, para ver se ele se esquecia. Sabe qual era o problema do Joalim? Ele e o irmão dele estavam brigando por causa de herança, por causa de posse, por causa de terreno, por causa de casa. Sabe qual era o problema do Joalim? A mãe dele perdeu o marido e agora estava vendo os filhos se matarem por causa de bens materiais. E ela também estava quase morrendo. Sabe qual era o problema do Joalim? O Joalim estava afastado de Deus. O Joalim conhecia a palavra, mas ele estava longe do Pai. E Deus nos levou ali, nós começamos a conversar com o Joalim. E o João Vitor ali do meu lado, conversando com o Joalim. E nós oramos com o Joalim voltou para Jesus. E quando nós fomos embora, o Joalim foi lá, chorando em lágrimas, se ajoelhou e começou a orar. E aí Deus mostrou para mim o Joalim se posicionando pela sua família. Eu falei, obrigado, Deus, por usar a minha vida para tocar em mais uma família. Principalmente, Deus, obrigado pelo discipulado que nós tivemos agora. Obrigado porque meu filho estava comigo nessa empreitada. Essas 3 pessoas que você visualizou, elas vão estar com você, fazendo a obra de Deus. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. No nome de Jesus. Foi isso que Deus fez com Moisés, quando Moisés fugiu. Deus levou Moisés para o deserto. Deus levou Moisés para um de seus servos, para um sacerdote. E depois que Deus preparou Moisés, Deus mandou Moisés de volta para o Egito. Êxodo capítulo 4, versos 22 e 23. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Quem é Israel? Israel é Jacó, junto com as 12 tribos. Israel hoje nós conhecemos como uma nação, mas Israel é Jacó. E a nação de Israel nasceu como Jacó. E lá, quando Jacó teve um encontro com o anjo de Deus, quando Jacó lutou lá em Peniel, lá quando o anjo tocou na coxa de Jacó, ali Jacó teve o seu nome transformado de Jacó para Israel. Jacó entrou com 70 pessoas no Egito, mas ele saiu de lá com mais de 3 milhões. A palavra que Deus havia liberado sobre Abraão, ela estava se cumprindo aos poucos. E em Jacó já era como areia do mar que não se podia contar. Então Moisés volta e ele fala para Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho. Assim como Deus está falando para você que hoje, você é meu filho, você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você é minha filha, você é meu filho, eu te escolhi, eu te resgatei, eu paguei o preço pela
do teu coração. Verso 23. Veja, eu te tenho dito, deixa ir o meu filho, para que me siga. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei teu filho e o teu primogênito. Essas são palavras de Deus antes das pragas. Essa foi a primeira vez que Moisés entrou para falar com Faraó. E nós sabemos que Faraó não deu ouvidos a Moisés. Nós conhecemos a história, sabemos o que aconteceu. E aconteceu exatamente o que Deus disse que ia acontecer. Deus matou todos os primogênitos do Egito. E ali houve a instituição da Páscoa. Então a Páscoa, ela nasceu lá no Egito, quando o povo de Deus estava escravizado, e um homem de Deus se posicionou. Entenda isso, meu irmão, que Moisés não resgatou somente a sua família, ele resgatou todo o povo de Deus. Assim como José, quando se posicionou, ele não alimentou só a sua família, ele alimentou todo o povo que existia na face da terra. Todo o povo foi alimentado por José. Todo o povo de Deus foi resgatado por Moisés. E quer ver algo interessante? Olha o que diz Êxodo, capítulo 12, verso de número 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: isso é Deus falando com Moisés. Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. Cada família tinha que celebrar a Páscoa. Cada família tinha que celebrar a Páscoa. Verso 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O que nós vemos aqui? Irmandade. Por quê? Porque não podia sobrar nada, não podia haver desperdício. Então Deus está falando para aquele povo: ó, se é só você e a sua esposa, se junta com o teu vizinho, porque vocês são a minha família. Você tem a sua família em particular, mas aqui você faz parte da grande família de Deus. É isso que Deus está dizendo para você. O que Deus quer fazer, Deus vai começar na tua vida. Da tua vida Ele vai para a tua casa, para a tua família. Só que depois da tua casa, da tua família, vem aqui para a igreja, vem para a grande família de Deus. Acabou aqui na família de Deus? Não, meu irmão. Tem uma cidade para nós abençoarmos, tem uma cidade para nós alcançarmos, tem uma cidade para nós levarmos o amor de Deus. Não acaba só na minha vida. A salvação, ela é sim individual. Eu não consigo salvar você, você não consegue me salvar. Eu consigo buscar somente pela minha vida, pela minha salvação. Mas a partir do momento que eu permito que Deus me transforme, que Deus me mude, que Deus comece a me moldar, me lapidar, aquilo que Deus está fazendo na minha vida começa a transbordar e te alcançar. E alcançar o meu vizinho. É isso que Deus estava falando para Moisés: ó, cada um coma a Páscoa conforme o seu comer, conforme o número de pessoas, para que não haja desperdício, para que todos, sem exceção, recebam, participem, comam da Páscoa, sem exceção. Olha o que iria acontecer naquela noite. Verso de número 12.
Põe o verso de número 11 também, por favor. Olha como eles deveriam comer a Páscoa. Assim, pois, a comereis: os vossos ombros cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Verso 12: porque eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Verso 24: portanto guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. Isso é algo que deveria ser passado de filho para filho, de discípulo para discípulo, um após o outro. Verso 26: e acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este? Verso 27: então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel lá no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então o povo adorou a Deus. Coloca o verso 22, por favor. Qual era a diferença? O que diferenciava a casa dos egípcios da casa dos filhos de Deus? Sabe aquele cordeiro que eles comeram, que eles sacrificaram? Eles pegaram o sangue daquele cordeiro. Veja: então tomai um molho de sopa e molhai no sangue que estiver na bacia, e passai na venda da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Ou seja, toda a casa em que havia o sangue, o Senhor passava por cima. Se você for do hebraico, a palavra Páscoa, ela significa peça, que significa passar por cima. O Senhor, ele passava por cima e ele não destruía nenhuma das casas em que se havia o sangue nos umbrais. O que isso tem a ver conosco hoje, pastor? O sangue nos umbrais diferenciava aqueles que tinham Deus daqueles que não tinham Deus. O Senhor, ele nos fala na primeira carta, no Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê no seu nome. Todo aquele que crê no nome de Jesus, que recebe o Senhor Jesus, é como se ele estivesse passando o sangue de Jesus nos umbrais do teu coração, na porta da tua casa, na entrada da tua casa. Quando você toma essa decisão, quando você aceita o sacrifício que Jesus fez por você, é como se você estivesse passando o sangue de Jesus no teu coração. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5:7, perdão. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O cordeiro sem mácula, o cordeiro sem pecado,
morreu por nós, para que nós pegássemos o sangue de Jesus e passássemos em nosso coração. A partir de então, todas as vezes que o inimigo tenta te derrubar, que o inimigo tenta tocar a tua vida, ele não consegue, porque na tua vida tem o sangue de Jesus. Sobre a tua vida tem o sangue de Jesus. Para o inimigo tocar na tua vida, ele precisa da autorização do Pai. O Senhor Jesus, ele nos deu essa oportunidade de nos achegarmos a Deus confiadamente, acessarmos o trono da graça, recebermos a graça de Deus, o sangue de Jesus que nos purifica, que nos lava. E a partir de então, sermos uma nova criatura. Purificai os coisas do fermento velho, para que Deus possa derramar o novo na tua vida. Você precisa abrir mão do velho, a sua velha maneira de viver. O que aconteceu com Moisés? Ele morreu sem entrar na terra prometida. O que aconteceu com o povo de Deus, mesmo depois que entrou na terra prometida? Uma das ministrações que Deus trouxe sobre a família foi sobre a família de Gideão. Gideão já estava na terra prometida e o povo estava escravizado novamente. O povo de Deus, a nação que Deus separou para ele, estava sendo escravizado novamente. Não foi uma, não foi duas, não foram 3 vezes que o povo voltou a ser escravo, foram muitas vezes. Muitas vezes. Mesmo vendo o maná cair do céu, mesmo vendo a água brotar da rocha, mesmo vendo Deus derrotar 100.000 homens com apenas 300. Quantas experiências você já teve com Deus? E mesmo com todas essas experiências, ainda assim você voltou a ser escravo. Escravo de quem, pastor? Não tem ninguém me aprisionando, meu irmão. Se você não consegue dominar a tua carne, você é escravo da tua carne. Se você não consegue ter domínio próprio sobre a tua carne, você é escravo da tua carne. Se você não consegue dizer não para o mundo, você é escravo do mundo. Se você não consegue dizer não para o diabo, se você não consegue resistir ao diabo, você se torna escravo do diabo. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. E esses 3, a carne, o mundo e o diabo, os 3 estão interligados. Quem pratica o pecado é do diabo. Quem pratica o pecado é do diabo. Eu vou repetir para você gravar. Quem pratica o pecado é do diabo. Eu não quero colocar medo em você, não, meu irmão. Eu só quero que você entenda o que você está fazendo na tua vida. Eu só quero que você entenda que a redenção da tua família começa com o teu posicionamento. E o teu posicionamento, o posicionamento que Deus quer que você venha ter é: eu não vou mais ceder aos desejos da minha carne. Eu vou dizer não para o pecado. Eu vou dizer não para o mundo. Eu vou dizer
como teu pastor, eu estou aqui simplesmente para transmitir a palavra de Deus para você, para ser boca de Deus na tua vida, para ser um profeta de Deus na tua vida. Eu poderia muito bem vir aqui te dar uma palavra de bênção e falar para você que vai dar tudo certo, que Deus está no controle, que a tua vitória é garantida, que você vai ser vencedor, sim. Mas isso de nada valeria se você continuar vivendo uma vida de pecado. Porque a palavra de Deus fala para mim e para você que quem pratica o pecado é do diabo. Ah, pastor, mas todo homem peca, pastor. O pecado na nossa vida tem que ser um acidente, não uma prática. Acidente e prática são dois caminhos totalmente diferentes. Você não sai da sua casa falando, hoje eu vou bater o carro. Da mesma forma, você não pode sair da tua casa falando, hoje eu vou pecar. O pecado na tua vida tem que ser um acidente. Se você está saindo da tua casa com pecados premeditados, você está vivendo uma prática do pecado. E a prática do pecado te leva a pertencer ao diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Mas veja, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou, Jesus veio ao mundo, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus tem a chave da morte e do inferno. Jesus destruiu toda a obra do inimigo contra a tua vida. Jesus aniquilou, Jesus destruiu toda a obra do inimigo contra a tua vida. Você é escolhido do Pai para fazer diferença na tua casa. Então não seja escravo do pecado, não seja escravo do mundo, não seja escravo do inimigo. Deus te chama para um posicionamento. Que posicionamento? Coloca para mim, por favor, Josué 24:15. Porém, se nos parece mal aos nossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviam vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei hoje, igreja, escolhei hoje o povo de Jacareí, a quem servais. Se a tua carne, se ao mundo, se ao diabo. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu passo o sangue de Jesus nos umbrais do meu coração. Você pode fazer essa declaração? Hoje eu passo o sangue de Jesus nos umbrais do meu coração. Você pode fazer essa declaração para o Senhor Jesus? Você pode tomar essa decisão? Você pode tomar esse posicionamento e dizer, assim como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse posicionamento de perdoar, esse posicionamento de amar, esse posicionamento de orar, esse posicionamento contra o mundo, contra o pecado, contra o diabo. E veja, é a palavra de Deus que diz: amizade com o mundo é inimizade com Deus. É a palavra de Deus quem diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É a palavra de Deus que diz: andai em espírito e não satisfareis os desejos da tua carne. Então sim, você pode, sim, você consegue, sim, você não está sozinho, você não está sozinho. Hoje eu me posiciono. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 9. Hoje eu me posiciono. Hoje eu me posiciono.
como geração eleita, como sacerdócio real, como nação santa, como povo adquirido, como a igreja de Cristo. Mas vós sois a geração eleita. Deus está falando para você, igreja de Jacó. Deus está falando para você, meu irmão, minha irmã. Vós sois a geração eleita. Vós sois o sacerdócio real. Vós sois a nação santa. Vós sois o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe quem você é, meu irmão, minha irmã? Você é a geração eleita. Você é o sacerdócio real. Você é a nação santa. Você é a igreja de Cristo. Eu faço parte da família de Deus. Você pode declarar, você pode dizer, você pode bater no peito e dizer: eu faço parte da família de Deus. Eu faço parte da grande família de Deus. Para quê, pastor? Para anunciar as virtudes de Deus, para ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Olha o que o Senhor Jesus nos disse em uma das suas últimas palavras aqui na terra: portanto, ide e fazei discípulos. Eu sou geração eleita para fazer discípulos. Eu sou povo adquirido para fazer discípulos. Eu sou nação santa para fazer discípulos. Eu sou a igreja de Cristo para fazer discípulos. Discípulos de quem? Discípulos do pastor João? Não, discípulos de Jesus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e disse: frutificar, multiplicar, ou seja, encham a terra com discípulos do Senhor. Você é a imagem de Deus, e como imagem de Deus nós temos que espelhar Deus. Nós temos que espalhar o reino de Deus por onde Deus te levar, aonde Deus te colocar. Você é discípulo para fazer discípulos. Você é discípulo para fazer discípulos de Cristo. Ide. Mas antes de ir, Deus vai te preparar, Deus vai te capacitar. Permita o Espírito Santo te moldar, te lapidar, te capacitar. Mas para que isso aconteça, você precisa se posicionar. Se coloque de pé. Efésios 1:22. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Nome sobre todo nome: Jesus. Sujeitou todas as coisas aos seus pés. Nome sobre todo nome. É o nome do teu Senhor. Jesus, cabeça da igreja, Jesus. Se Jesus é o cabeça da igreja, a igreja não pode fazer o que quer, a igreja não pode falar o que quer, a igreja tem que ser obediente ao cabeça que é Jesus. A redenção da tua família começa com o teu posicionamento. Leva Jesus para a tua casa. Leva Jesus para a tua casa. Aí no teu lugar, nós vamos fazer essa oração agora de posicionamento.
para nós encerrarmos esta série de mensagens sobre a nossa família, com o nosso posicionamento. E por mais que você não entenda o que Deus está fazendo, continua posicionado. Lá na frente você vai entender. Lá na frente você vai ver. Somente fica posicionado. Amém, igreja? Então feche os teus olhos aí no teu lugar. Comece a falar com Deus agora. Comece a apresentar a tua casa a Deus. Começa pela tua vida, apresenta a tua vida, depois apresenta toda a tua casa a Deus. Depois você apresenta esta igreja, depois você apresenta esta cidade. Mas ora com fé, meu irmão, tendo a certeza de que Deus já está fazendo. E a prova disso é que você está aqui hoje. Papai querido, papai amado, eu me coloco diante do Senhor agora, Deus. Eu apresento a Ti a minha vida agora. Me coloco em Tuas mãos, Deus. Eu me posiciono agora, Pai, como Teu filho. Eu me posiciono agora, Senhor, como geração eleita. Eu me posiciono agora, Papai, como Teu servo. Eu me posiciono agora, Deus, como sacerdócio real. Eu me posiciono agora, Deus, como nação santa, como povo adquirido. Eu me posiciono agora, Papai, como Tua igreja, como membro do Teu povo, ó Deus. Eu me coloco agora, Senhor, à Tua disposição, para o Senhor fazer em mim e através de mim, para o Senhor cumprir em mim e através de mim todo o que eu querer para a minha família, Deus. Usa a minha vida, Papai, para abençoar a minha família, para abençoar a minha casa, Senhor, para abençoar todos os meus parentes, Deus, para abençoar, Senhor, toda a minha família, meu Pai. Que a Tua bênção, Senhor, que a Tua presença na minha vida, Deus, venha transbordar e venha alcançar toda a minha casa, toda a minha família, Pai. E não só a minha casa, a minha família, Deus, mas toda esta igreja, meu Pai. Todas as vidas que têm entrado aqui, Senhor. Todas as vidas que o Senhor tem colocado em meu caminho, Papai. Que o Senhor venha, Papai, transbordar a minha vida e alcançar essas vidas, Deus. Com a Tua graça, com o Teu amor, com o Teu perdão, com a Tua misericórdia, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que esta igreja venha ficar pequena, Pai. E que esta cidade venha ser abençoada, Senhor, por esta igreja. Que esta cidade, Deus, que os moradores da cidade de Jacareí, Pai, sejam, Deus, abençoados, ó Pai, por esta igreja, Senhor. Por cada vida aqui presente, meu Pai. Por cada membro deste teu corpo, ó Pai, que se chama família Church, Deus. Que o Senhor venha usar esta igreja, Pai, este ministério, Deus, para transbordar o Teu amor, a Tua graça, o Teu favor na cidade de Jacareí. E que Jacareí venha ficar pequeno, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, eu profetizo a Deus uma igreja viva, uma igreja operante, uma igreja ativa, Senhor, nesta comunidade. Uma igreja abençoadora, Senhor, uma igreja abençoada e abençoadora, meu Pai. No poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus, Papai. Que a nossa família, Deus, venha fazer parte da Tua família, Pai. E assim nós vamos alcançar todas as famílias de Jacareí. É o que eu te peço, já te agradeço, na certeza de que o Senhor já fez, para a honra e a glória do Teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você crê, toma posse, se posiciona, aplauda o nosso Senhor, glorifica e exalta o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Tenha essa certeza, meu irmão, que a redenção da tua família começa com o teu posicionamento. Deus te escolheu para uma grande obra, espelhar Deus e espalhar o reino de Deus, ou seja, ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Assim nós encerramos esta série de mensagens sobre as nossas famílias. Eu quero pedir para você, meu irmão, minha irmã, se posicione. Por mais que você chegue na tua casa daqui a pouco e pareça que nada aconteceu, lembre, é pela fé. É pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, quando você chegar lá e ver tudo de cabeça para baixo, o que você tem que fazer? Continuar posicionado. Quer gritar, quer espernear, quer xingar, quer brigar? Entra no teu quarto e senta a marreta no diabo. Briga com o diabo. Guerreira com o diabo. Repreenda o diabo. Você tem a autoridade que Deus derramou sobre a tua vida. Não vá brigar com teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos, porque eles não são teus inimigos. Grava isso na tábua do teu coração. Lembra daquelas 3 pessoas que você visualizou? E nunca mais se esqueça. Você é chamado para abençoar. Você é chamado para ser bênção, não maldição. Não deixe o inimigo usar os teus lábios. Não permita que o inimigo use a tua boca para amaldiçoar alguém. Não permita, meu irmão. Pelo contrário, usa os teus lábios para declarar a bênção de Deus. Mesmo sobre aqueles que a tua vontade é amaldiçoar, abençoa, porque você dá aquilo que você tem. Deus tem derramado sobre a tua vida a bênção, não a maldição. Então a bênção que Deus tem liberado sobre a tua vida, compartilha ela, meu irmão. Compartilha ela, meu irmão. Até com aqueles que têm te perseguido, até contra aqueles que têm feito de tudo para te fazer o mal. Abençoa eles. Porque você vai colher o que você planta. Você vai colher o que você planta, não aquilo que os outros plantam em você. Você vai colher o que você planta. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Tem alguém fazendo aniversário? Ninguém? Vamos agradecer ao Pai. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento na tua presença. Muito obrigado pelo teu trabalho. Muito obrigado por esse posicionamento, ó Pai, que o Senhor tem nos levado a ter para com a nossa família, Deus. Muito obrigado. Guarda-nos, proteja-nos, livra-nos de todo mal. E que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não só hoje, mas para todos